Traugótica ou Esterreich. Possessão e exorcismo ao longo da história. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão. Capítulo 5. Possessão espontânea em raças primitivas. Tendo realizado um estudo detalhado sobre a natureza psicológica da possessão nos capítulos anteriores, agora procederemos a examinar sua importância do ponto de vista da psicologia religiosa e racial. Para investigar esta questão, devemos distinguir duas formas. A possessão como a conhecemos representa apenas uma delas, além da qual existe outra, muito semelhante e ao mesmo tempo muito diferente. Enquanto os estados de possessão até agora considerados são, em sua totalidade, absolutamente involuntários, de modo que o paciente deseja intensamente se livrar deles. A outra forma de possessão provocada voluntariamente pelo possuído e cuja chegada ele busca por todos os meios possíveis. Trataremos dessa segunda forma voluntária e desejada de possessão mais adiante. Por enquanto, ainda nos concentraremos na primeira forma e consideraremos a extensão de sua distribuição. Pode-se dizer que essa forma é universal, pois não há um único lugar no mundo onde tais fenômenos não tenham ocorrido. A grande maioria dos casos, designados pelo nome de possessão, tem sido, de fato, nada mais do que enfermidades físicas, como vimos, consideradas por povos primitivos como sendo devido à entrada de um demônio no corpo humano. Quanto à ampla disseminação do primeiro tipo de possessão, ou involuntário, ao longo da era cristã, já apresentei no início deste trabalho uma série de testemunhos demonstrando a natureza constante de suas manifestações de século em século, justificando assim o fato de eu ter baseado minha análise em documentos pertencentes a períodos bastante distintos. Às evidências anteriores, agora acrescentarei mais material para mostrar que a possessão essencialmente similar em natureza ocorreu além dos limites da civilização cristã. Os documentos citados não têm pretensão de ser exaustivos. Ao percorrer os relatos de viagens etnológicas, constantemente encontrei novos casos, mas esse aumento na documentação não traz nada fundamentalmente novo. Novo material só pode ser esperado a partir de um estudo detalhado de casos particulares, o que não é possível senão a um pesquisador que viva por um longo período no local ou a um missionário. Pesquisas sistemáticas adicionais em todos os documentos existentes, incluindo aqueles ainda não descobertos ou amplamente dispersos, teriam apenas um significado etnogeográfico, na medida em que forneceriam, com toda a plenitude possível, uma visão geral da distribuição desses fenômenos entre as várias ramificações da espécie humana, uma tarefa que está fora do escopo de nosso assunto. Uma discussão detalhada dos casos citados geralmente será supérflua, pois tudo o que é necessário para compreendê-los já está presente nas explicações fornecidas anteriormente. Começarei com a civilização primitiva, em relação à qual os dados sobre a possessão espontânea ainda são extremamente escassos. A maioria dos documentos relevantes que posso apresentar se refere à África, onde felizmente as principais regiões contribuem tão bem que podemos considerar a possessão como um fenômeno frequente e amplamente disseminado por todo esse continente gigantesco. Aqui estão, em primeiro lugar, alguns casos observados entre os Kabylias por Maior, um missionário em Moagnica, e posteriormente comunicados a Flournoy por Besson. Abre aspas. Primeiro caso. Fui chamado um dia para ir a uma mulher que costumava vir à estação. Eu a conhecia como uma pessoa sensata, carinhosa com todos, inteligente, quieta, natural, saudável de corpo e mente. A encontrei sentada na frente da casa, cercada por muitas pessoas. Um padre, segurando uma chama acesa em frente à boca da mulher doente, estava comandando o espírito a partir. Ao ouvir o som dos meus passos na cascalho, Falma gritou como uma voz completamente diferente: eu não quero aquele que vem com suas botas ferradas, não quero vê-lo, não quero o evangelho. Eu não tinha terminado de falar com ela quando ela voltou ao normal e imediatamente declarou que havia sentido claramente estar sob a influência do diabo. 2 anos depois, ela teve outro episódio. Segundo caso, o senhor e a senhora Maior foram a uma aldeia Kabila para realizar um serviço religioso. Eles encontraram uma mulher chamada Teiten lutando contra várias pessoas que a seguravam com força. Ela queria a todo custo fugir. Disseram ao missionário que o demônio a tinha atingido, a expressão usada pelos nativos para denotar esses casos.
O padre estava exorcizando-a e ordenando ao demônio, em nome de todos os santos do calendário árabe, que partisse. Uma voz estranha que saía da boca da mulher recusava energicamente. O senhor e a senhora maior foram tomados pela sensação de que estavam diante de uma influência demoníaca. Eles começaram a rezar. Durante a oração, a voz gritou: "Vá embora." Então a mulher voltou a si. Mais tarde, ela teve novamente episódios semelhantes. Terceiro caso. Um homem era conhecido localmente como estando doente do demônio. Quando em seu juízo perfeito, ele buscava abrigo nas mesquitas e mosteiros. Ele frequentemente vinha à estação, onde o senhor maior costumava lhe dar comida e conversar com ele. Seu comportamento era o de um mendigo tranquilo. No entanto, quando os ataques o atingiam, ele costumava fugir para florestas e cavernas, e se feria com pedras e pedaços de madeira. Um dia, ele chegou à estação no meio de um ataque. Ele não reconheceu o senhor maior e fugiu com gestos selvagens assim que se aproximaram dele. Quando voltou a si, declarou positivamente que durante seus ataques, ele estava possuído por um espírito maligno. Besson acrescenta que o senhor maior observou vários outros casos do mesmo tipo, mas os 3 citados são os mais característicos. Aqui estão as observações gerais que até o momento ele foi capaz de fazer sobre essas pessoas infelizes. Os ataques surgem de repente e desaparecem da mesma maneira, deixando o corpo em certa letargia. A voz é alterada, o olhar está fixo e vidrado, mas os olhos estão em uma posição normal, o pulso bate regularmente. O paciente não reconhece parentes nem filhos. Ele se recusa a comer ou beber. Uma força o impulsiona a fugir. Seu ser moral parece mudado, como se houvesse uma substituição de personalidades. A presença do missionário excita ao mais alto grau ou assusta, enquanto, restaurado à sua mente correta, ele demonstra afeto e confiança em relação ao homem do livro. Alguns casos têm um ataque a cada mês, outros a cada 6 meses. Alguns têm apenas 2 ou 3, ou até mesmo um único, em toda a sua vida. A proporção de mulheres afetadas por essa doença é maior do que a de homens. Fecha aspas. O distinto etnólogo Frobenius reuniu documentos relacionados à possessão na África Central. Nós os examinaremos mais tarde, na medida em que lidam com a possessão voluntária. No entanto, eles também contêm relatos de possessão espontânea que, por seus dados sobre sua gênese, fornecem um complemento ideal para outros relatos, dos quais a grande maioria dá apenas um vislumbre de como a possessão surge entre os povos primitivos. Do relato de Frobenius emerge que o fenômeno é o mesmo que já vimos entre os representantes bastante incultos da civilização europeia central. A obra de Frobenius, baseada nas histórias dos nativos cuja confiança ele conquistou, descreve um exorcismo em detalhes. Ela transmite a impressão de que o homem primitivo é muito mais sugestionável do que seu irmão civilizado. Este último pode talvez ser assustado na escuridão da noite, e quando ele está muito assustado, pode lhe parecer que de algum lugar uma forma emergiu. O homem primitivo sofre imediatamente uma alucinação e pode, através do terror ao ser confrontado pelo fantasma, cair em um estado letárgico com perturbação psíquica transitória. Pelo menos, a narrativa de Frobenius dificilmente pode ser interpretada de outra forma. Abre aspas. Para um homem que sai à noite, pode acontecer de ser encontrado por um babaco, um espírito negro, que lhe causa uma doença. O Aileb Genu, outro nome para o espírito, pode então seguir seu caminho, mas o homem foi privado de sua inteligência. Ele está doente. Fecha aspas. Pouco depois, Frobenius sente-se capaz de explicar mais precisamente essas declarações dos nativos. Abre aspas. No momento em que o babaco faz o homem adoecer, este emite gritos e cai em convulsões. Seu rosto está distorcido e ele faz movimentos convulsivos. Mais tarde, ele cai em um estado de letargia. Obviamente, deve-se entender a partir disso que o babaco o derruba no chão e segue seu caminho. Se ele ficar apático lá, eles dizem que o babaco seguiu seu caminho. Fecha aspas. Abre aspas. Sua família, para a qual ele retorna nesse estado, acorda. Isso certamente significa da letargia, mas doente, não pôde fazer nada corretamente com ele. Assim que a causa do problema é conhecida como sendo um aileudígeno, a família vai procurar a Guzulfa, ou seja, a mulher idosa que desempenha as funções de Magadija, sacerdotisa, no Bori, um animismo religioso africano. Esta última recebe o homem doente e convoca seu parceiro, o Adjigi, sacerdote. Nenhum deles pôde fazer nada sem o outro.
Há entre os dois uma relação notável que está em estrita concordância com o fato de que, de acordo com a lenda, Odjinji e Amagad já estão unidos, de modo que nenhum pode realizar nada sem o outro. Fecha aspas. Abre aspas. Assim, nosso paciente é levado por sua família a Guzufa e esta chama o Odjinji. Ela pede à família um galo vermelho. Fecha aspas. Abre aspas. Ela prepara a cerimônia do fogo e da fumaça, enquanto Odjinji entra na floresta e colhe todas as raízes e ingredientes necessários para a cura. Em seguida, é preparado um certo caldo para o homem doente. Ele também deve inalar uma certa fumaça. Mas a coisa mais importante acontece quando o homem doente é influenciado através do sentido da audição. Fecha aspas. Abre aspas. Um tocador de gongyi é convocado. Quando ele toca diante do paciente, ele deve reproduzir em música os nomes dos vários aledjenos. De acordo com o antigo ritual, cada aledjenu tinha, de fato, seus tons, concordâncias, harmonia e melodia. Era uma linguagem musical, assim como ainda existe hoje uma linguagem de flauta e uma linguagem de tambor. Assim, o tocador de gongyi expressa em notas o nome do aledjenu. E quando o nome daquele que levou o homem doente a tal estado maligno é pronunciado, ele volta e preenche o homem da cabeça aos pés. Ou como Frobenius descreveu novamente e de maneira mais exata posteriormente. Abre aspas. Quando a música, seja do violino ou do violão, reproduz a mímica do aledjenu novamente, o homem doente mais uma vez grita, cai em convulsões e manifesta grande excitação, mas recai mais uma vez em um estado de completa indiferença. E tudo isso parece significar que o babaco o encheu novamente da cabeça aos pés e depois o deixou. Depois de reconhecido qual aledjenu está envolvido, o Odjinji esfrega o paciente com remédio e a sessão continua dia e noite por 7 dias ao som do violino e do batuque da cunha. 3 dias depois, o paciente é levado para a floresta e lavado. Então o babaco que possuía aquele homem ou mulher parte. Fecha aspas. O fato de estarmos lidando aqui, como Frobenius pensa, com um tipo de estado epiléptico, não me parece provável. E esses ataques, pela maneira como surgem e desaparecem, produzem mais a impressão de dependerem de condições sugestivas externas. Isso está em perfeita concordância com o que Frobenius relata do sacrifício solene que ocorre 3 dias após a expulsão do babaco. Nessa ocasião, vários espectadores entram em estados semelhantes que, no entanto, parecem desaparecer prontamente por conta própria. Abre aspas. 3 dias depois, ocorre o sacrifício de um carneiro branco. Fecha aspas. Abre aspas. Ele é morto, cozido e comido, e após essa refeição ocorrem grandes danças e celebrações prolongadas, durante as quais a segunda parte essencial do culto é realizada, quando muitas vezes um dos farifarus inspira repentinamente um após o outro dos espectadores. Eles começam a executar saltos violentos, rodopiam no ar e de repente caem de costas no chão. É esta parte da cerimônia que às vezes se torna uma diversão para o povo de Bori. As danças sagradas degeneram em trivialidade. Fecha aspas. Abre aspas. De fato, essa dança é tudo o que o povo mostra aos estrangeiros. Mas a parte essencial da inspiração pelos farifarus, espíritos brancos, muito desejada pelo povo de Bori, reside no espírito profético que toma posse dos dançarinos. Fecha aspas. Um fato que mostra ainda mais claramente o caráter autossugerido desses estados é que eles ocorrem quando o povo de Bori se entrega ao uso proibido de cerveja. Pág 136. Abre aspas. O povo de Bori ama não beber cerveja. Quando um seguidor de Bori bebe cerveja, o aledjenu desce sobre ele como o vento. Seus olhos se enchem de escuridão. Então o aledjenu o possui. O homem cai como se estivesse morto. Fecha aspas. Para sua restauração à saúde, é realizada uma cerimônia semelhante à descrita. A possibilidade de que alguns desses estados possam ter um caráter verdadeiramente epilético naturalmente não é excluída. Presume-se que as crises epiléticas originalmente tenham servido como um modelo para os estados autossugeridos e que este seja uma imitação delas. Seja como for, é falso dizer que nada além de crises epiléticas ocorre. Completamente análogas ao caso de CST. De Steinmeier já citado são as declarações de que cada espírito é como um vento, é ele mesmo um vento, e que quando alguém é derrubado por um espírito de Bori em uma tempestade de vento, ele inicialmente fica como se estivesse morto. Isso significa que uma rajada de vento, supostamente animada, pode desencadear a crise em uma pessoa predisposta, da mesma forma que a paciente de Steinmeier acreditava que sua possessão havia sido causada por uma rajada de vento soprando sobre ela.
Aqui está um caso um pouco mais detalhado. Ele vem da Abissínia e é relatado por Waldmeier da Sociedade Missionária de Balé, que escreve. Abre aspas. Acontece frequentemente na Abissínia que as pessoas parecem possuídas por um espírito maligno. Os abissínios chamam isso de Bouddha. Testemunhei esses acontecimentos maravilhosos e obscuros muitas vezes, mas relatarei apenas um, e mesmo nesse caso, não devo descrever os detalhes mais horríveis e repugnantes. Uma noite, quando eu estava em minha casa em Gafat, uma mulher começou a gritar terrivelmente e correr de um lado para o outro na estrada de mãos e pés como um animal selvagem, completamente inconsciente do que estava fazendo. As pessoas me disseram, isso é o Bouddha, e se ele não for expulso dela, ela morrerá. Um grande número de pessoas se reuniu ao redor dela, e muitos meios foram tentados, mas todos em vão. Ela sempre estava uivando e rugindo com uma voz anormal e poderosa. Finalmente, um homem foi chamado, um ferreiro de profissão, de quem se dizia que ele estava em conexão secreta com o espírito maligno. Ele chamou a mulher, que o obedeceu imediatamente. Ele pegou sua mão e deixou cair o suco da cebola branca ou alho poró em seu nariz, e disse a ela ou, melhor, ao espírito maligno que a possuía, por que você possui essa pobre mulher? O espírito respondeu, porque me foi permitido fazer isso. Então o ferreiro pergunta, qual é o teu nome? O espírito diz, meu nome é Gebrou. O ferreiro pergunta, onde fica teu país? O espírito responde, meu país é Goldson. O ferreiro pergunta, quantas pessoas você possuiu? O espírito responde, possuí 40 pessoas, homens e mulheres. O ferreiro então exclama, agora eu te ordeno que deixes essa mulher. O espírito responde, eu a deixarei sob uma condição. O ferreiro pergunta, qual é essa condição? O espírito diz, eu quero comer a carne de um burro. Muito bem, disse o homem, você pode ter isso. Então um burro foi trazido, que tinha as costas feridas de carregar cargas pesadas, e suas costas estavam completamente feridas e cheias de pus. A mulher então correu em direção ao burro e arrancou a carne das costas do pobre animal, e embora o burro chutasse e saísse correndo, ela não caiu, mas agarrou-se a ele como se estivesse pregada nas costas do animal. O homem chamou a mulher de volta a ele e disse ao espírito maligno, agora está satisfeito? Ainda não, foi a resposta, e uma mistura repugnante foi solicitada, que foi preparada para a mulher e colocada em um lugar secreto que ela não podia ver. Mas quando o homem disse a ela, vai procure sua bebida, ela correu de 4 patas como um animal para o exato local e bebeu o pote inteiro até a última gota. Então ela voltou para o homem, que disse novamente, agora pegue esta pedra. Era uma pedra muito grande que ela não teria sido capaz de mover em sua condição natural, mas ela a pegou facilmente na cabeça e girou como uma roda até que a pedra voou para um lado e ela para o outro no chão. O homem então disse, agora a leve para a cama, pois o Bouddha deixou. A pobre mulher dormiu por cerca de 10 horas, acordou e foi trabalhar, e não sabia de nada do que tinha acontecido com ela, nem o que ela fez e disse. Fecha aspas. Do leste da África, Daniels relata o seguinte. Abre aspas. Espíritos enganosos dão a Mpeto, uma doença, que parece ser uma espécie de possessão. Essa doença afeta particularmente as mulheres e é considerada uma aflição nobre e distinta. A histeria talvez desempenhe algum papel nisso, embora vários fenômenos não sejam explicáveis pela histeria. Muitas pessoas afetadas falam como uma voz estranha, as mulheres com um tom grave ou em uma língua estrangeira, embora elas nem entendam nem falem essa língua. Após a chegada do espírito que opera na pessoa doente, as pessoas falam de Poyamzuka, possessão pelo vampiro, e Aijiti, por um tipo de espírito relacionado a Umzuka, e Amkamba pelo homem Swahili, e Amringa, pelos Masai, e Amkamba, pelo homem Kamba, e Amzungu, pelos europeus, e também Tankomate geralmente pelo espírito de uma pessoa falecida. Um desejo anormal por comida, pimenta e outros condimentos fortes, bem como por roupas brilhantes e coloridas e outras coisas vistosas, caracteriza a possessão. A pedido, o espírito às vezes relata a história de sua vida, se vangloria de seus crimes, usa linguagem obscena e de repente a pessoa possuída é tomada por um acesso de raiva pontuado por convulsões. Ao ritmo do tambor Mapto, ela dança de maneira selvagem e aterrorizante até ficar completamente exausta, após o que sente um alívio temporário. O Maid se espalha em forma epidêmica, desce sobre regiões inteiras e até se espalha da costa para o interior. Não era conhecido antigamente, mas parece ter aparecido recentemente no leste da África.
Observou-se que os nativos cristãos não são sujeitos a isso, e em Bagu várias pessoas doentes de Mpeto foram curadas pelas palavras de nossos cristãos, pela oração e uma vida sóbria. Os pagãos nunca oferecem vítimas aos espíritos enganosos, mas preferem expulsá-los dos doentes por exorcismo, embora o uso de sacrifícios esteja começando a ser rumorado. Fecha aspas. Parte desta descrição bem poderia ter sido retirada do relato de qualquer caso de possessão na Europa Central, tão completamente correspondem os estados. A observação de que a possessão no leste da África ocorre em forma de epidemia é interessante. Dada a grande suscetibilidade dos povos primitivos, as epidemias espirituais devem ser frequentes entre eles, mas infelizmente possuímos até o momento muito poucos relatos. No entanto, aqui está uma nota sobre o efeito sugestivo da possessão em Madagascar. Em Madagascar, os Sakari eram demônios malignos pelos quais homens e mulheres eram possuídos. Flacut relata. Abre aspas. Eles aparecem na forma de um dragão ardente e atormentam os homens por 10 a 15 dias. Quando isso ocorre, uma espada é colocada em sua mão e eles começam a dançar e pular com movimentos estranhos e descontrolados. Os homens e mulheres da aldeia cercam o homem ou mulher possuído e dançam com ele, fazendo os mesmos movimentos na mesma ordem, dizem eles, para aliviar a pessoa doente. Muitas vezes na multidão há pessoas possuídas que são tomadas pelo espírito diabólico, e isso às vezes acontece com um grande número. Fecha aspas. Pode-se presumir sem mais delongas que esses possuídos não eram assim anteriormente, mas se tornaram possuídos ao acompanhar a pessoa doente. Estamos particularmente bem informados sobre os estados de possessão observáveis entre os Baronga, perto da Baía de Delagoa, no sudeste da África, que estão entre as tribos africanas mais cuidadosamente estudadas. Devemos ao missionário Junod uma investigação geral abrangente de seus costumes e tradições. Entre os Baronga, os espíritos possuídos nunca são os dos ancestrais tribais, mas sim os dos Zulus ou dos Bandjau. Abre aspas. Parece que os estados de possessão primeiro apareceram entre os Zulus. Talvez tenha coincidido com a sempre sensacional partida dos jovens que iam trabalhar nas minas de diamantes de Kimberley ou das minas de ouro de Joanesburgo ou Natal, e que viajaram pelas regiões habitadas pelos Zulus. Parece que esses viajantes Baonga eram frequentemente possuídos por espíritos Zulus. A possessão pelo Ndjau parece ser mais maligna do que pelos Zulus. Os possuídos podem ser reconhecidos por um colar de contas que usam na cabeça ou ao redor dela. Essa doença se espalhou enormemente entre os Tonga, o grupo de povos do sudeste da África ao qual os Baronga pertencem, nos últimos 30 anos. Dizem que era muito rara, até desconhecida, anteriormente. Desde então, tornou-se quase uma epidemia, embora na verdade esteja diminuindo. A possessão é mais frequente entre os Baronga do que nos clãs do norte. Fecha aspas. Junod descreve a possessão como caindo como um raio sobre as vítimas. Abre aspas. Estudei cuidadosamente a história de muitos casos de possessão entre os Baronga. A maioria deles começou como uma crise distinta, na qual o paciente estava inconsciente, mas que não parece ter sido causada por nenhum problema nervoso anterior. Agora vou dar detalhes completos do caso de Mbosa, que foi ele mesmo possuído em um momento e mais tarde se tornou um exorcista regular. Depois de trabalhar em Kimberley por algum tempo, ele voltou para casa em boa saúde. Mas logo depois, ele ficou manco por 6 meses. Ele atribuiu sua dificuldade em andar a reumatismo. Houve alguma melhora em sua condição, mas ele começou a sentir outros sintomas. Perdeu o apetite quase completamente e parou de comer. Aqui está seu depoimento. Abre aspas. Um dia, tendo ido com outro jovem para colher juncos, a possessão começou imediatamente em mim. Voltei para casa, tremendo em todos os membros. Entrei na cabana, mas de repente me levantei e comecei a atacar as pessoas da aldeia. Então saí correndo, seguido por meus amigos, que me agarraram e imediatamente os espíritos se dispersaram. Quando recuperei a consciência, disseram-me que tinha machucado um homem com a coroa de cera, e tinha batido em outras pessoas nas costas. Eles disseram que ele tinha os deuses, ou ele está doente pelos deuses. Fecha aspas. Fecha aspas. A decisão sobre se a possessão realmente existe em um caso tão duvidoso depende em última instância não de forma alguma nos sintomas apresentados pela pessoa suspeita, mas sim de um tipo de jogo de dados. Sintomas suspeitos são especialmente dor persistente no lado e soluços particularmente altos e incontroláveis. O diagnóstico é quase certo assim que uma aversão aparentemente infundada se manifesta.
Mas quando os vários ossos que são lançados no ar como dados se arranjam de certa maneira, as suspeitas são consideradas como verificadas ou não. No primeiro caso, o nome do exorcista é escolhido entre os disponíveis. Eles são chamados Gobeld, por meio dos dados. Estes até são usados para determinar a ordem das operações do exorcista e o remédio a ser aplicado. Abre aspas. Em tempos antigos, o único remédio era agitar uma grande folha de palmeira na frente do paciente. Isso era considerado suficiente para dispersar os espíritos. Hoje em dia o tratamento é muito mais complicado. Fecha aspas. Em primeiro lugar, o remédio, cuja composição não nos interessa aqui, é administrado ao paciente. Após tê-lo tomado, ele deve cuspir nas 4 direções do vento, pronunciando a sílaba sagrada Tson, que tem o poder de mover os espíritos e implorar vida deles. Em seguida, uma prece é dirigida aos deuses. A esta primeira parte pacífica do exorcismo é adicionada um verdadeiro sabá de bruxas com tambores, conduzido de acordo com os resultados de um novo lançamento de dados. Abre aspas. Na cabana, bem no centro, está o paciente. Melancólico, com os olhos baixos e o olhar fixo. Ele está esperando. Todos na região sabem que hoje, esta noite, quando a nova lua aparecer, a estranha e terrível conjuração terá lugar. Todos os que já foram possuídos estão presentes. O mestre das cerimônias, o Gobela, a quem os ossos designaram, segura em suas mãos seu tambor, a pele de um dos grandes lagartos comuns entre as colinas, esticada em uma estrutura circular de madeira. No ar da noite, lindamente calmo e como para contrastar horrendamente com o sol se pondo em glória púrpura, o primeiro toque ressoa. Ele irradia, estende-se por todos os lados, viaja pelos matagais até as aldeias circundantes, e então há uma sensação, um surto de alegria, composto de curiosidade, malícia, não sei qual satisfação inconsciente. Todos se apressam a este som bem conhecido, todos se dirigem à cabana do possuído, e todos desejam participar desta luta contra o mundo invisível. Várias pessoas estão reunidas lá, algumas com seus tambores, algumas com grandes tambores de zinco encontrados nas proximidades da cidade. Fecha aspas. Abre aspas. Outras com cabaças cheias de pequenos objetos que são sacudidos e fazem um barulho como chocalhos. Fecha aspas. Abre aspas. E agora, se aglomerando em torno do paciente, eles começam a bater, brandir e sacudir esses vários instrumentos de tortura o mais violentamente possível. Alguns raspam a cabeça e as orelhas do homem infeliz. Há um barulho terrível que dura a noite toda, com curtas interrupções, e até que os intérpretes deste concerto fantástico estejam exaustos pela fadiga. Mas isso é apenas a orquestra, o acompanhamento do qual deve ser adicionado, e é de grande importância, o canto, a voz humana, o coro de exorcistas, um breve refrão seguindo um solo ainda mais curto, mas que é repetido 100.000 vezes, sempre com o mesmo propósito pelo qual todos trabalham com seriedade e dedicação: forçar esse ser espiritual, esse espírito misterioso que está presente, a se revelar, a divulgar seu nome. Fecha aspas. Abre aspas. Após o qual sua influência maligna será exorcizada. Esses cânticos são ao mesmo tempo ingênuos e poéticos. Eles são dirigidos ao espírito, exaltando-o, tentando lisonjeá-lo, conquistá-lo, a fim de obter dele o sinal favorável de se entregar. Aqui está o primeiro de aqueles que ouvi. Fecha aspas. Um dia, quando estava viajando, ao ouvir um barulho tremendo atrás das moitas, saltei da minha carroça e caí bem no meio de uma cena de exorcismo. Shibei de Jana. O Vukela Bantu. Gritavam os cantores ao redor de uma pobre mulher que parecia perdida em não sei em que sonho inconsciente. Minha chegada mal diminuiu este tumulto infernal, apesar do fato de que a aparição de um branco é geralmente um evento nas aldeias desta região. Quando horas passam sem que nenhum efeito visível seja produzido no paciente, o refrão é trocado. A noite talvez esteja bem adiantada, a aurora se aproxima. Sai, espírito, ou chora por ti mesmo até o amanhecer. Porque então os somos maltratados. Ou então, como ênfase adicional, eles chegam ao ponto de ameaçar o espírito de que partirão para sempre se ele não se dignar a atender às reprimendas desses bateristas delirantes. Vamos embora, pássaro dos chefes. Vamos embora. As melodias dessas invocações de exorcistas têm um caráter particularmente urgente, incisivo e penetrante. Essa insistência é recompensada, o paciente começa a dar sinais de assentimento. Isso significa que o Shikoikimbo está se preparando para sair. Os espectadores o encorajam. Saudações, espírito. Saia gentilmente por caminhos muito retos.
Ou seja, não machuque o possuído, poupe-o. Finalmente, superado por este concerto barulhento, o possuído entra em um estado de tensão nervosa. Como resultado dessa sugestão prolongada, começa um transe, cujo caráter hipnótico é muito evidente. Ele se levanta e começa a dançar freneticamente na cabana. O barulho se intensifica. O espírito é suplicado para finalmente consentir em dizer seu nome. Ele grita um nome Zulu, o de um antigo chefe falecido, como Mayokosi ou Mozilla, os ancestrais de Goi e Goiane. Às vezes, estranhamente, ele pronuncia o nome de Dongo Ninshin próprio, embora ele ainda esteja vivo, sem dúvida porque o grande chefe Zulu é considerado investido de poder divino. Uma mulher anteriormente possuída me disse que ela enunciou a palavra Pitlikezit, e acontece que este Pitkeza era uma espécie de bardo Zulu que tinha vagado pelo país de Delagoa quando ela ainda era uma menina. Ela estava convencida de que a alma desse indivíduo tinha se incorporado a ela, várias décadas após sua passagem pelo distrito. Fecha aspas. Abre aspas. No caso de Mbosa, o paciente estava coberto com um grande pedaço de cálico durante toda a performance de tambor. Um primeiro medicamento foi queimado sob o cálico, em uma panela quebrada cheia de brasas, um pelete masculino, feito com a gordura de um boi ou de um bode. Nenhum resultado foi obtido. Um segundo pelete, um feminino feito de gordura de uma cabra, foi introduzido. Vatchulu rezou para os deuses. Fecha aspas. Abre aspas. Quando o segundo pelete estava quase todo queimado, Mbosa começou a tremer. As mulheres cantaram com vozes mais altas. O Gobela gritou em meio à confusão: "Saia, Ngoni!" Então ele ordenou que os cantores ficassem quietos, entrou sob o véu e disse: "Você que dança ali, quem é você?" "Um Zulu." "Um Djau." "Você é uma hiena?" O paciente balançou a cabeça e respondeu: "Não." "Então você é um Zulu?" "Sim, eu sou." E, durante uma pausa, ele disse: "Eu sou Mbosa." Mbosa era um Conga que morreu em Kimberley há muitos anos. O tumulto recomeçou e o terceiro pelete foi introduzido. Este é o pelete por excelência, nem masculino nem feminino, aquele que se espera ter o efeito mais forte. Mbosa de repente se levantou, lançou-se sobre os assistentes, bateu na cabeça deles, os espalhou para a direita e para a esquerda, e saiu correndo da cabana, sentindo como se os espíritos o estivessem batendo. No auge da loucura, o paciente às vezes se joga no fogo e não sente dor, ou entra em catalepsia, uma espécie de transe, e bate a cabeça contra a madeira ou o chão, sem sentir dor. Fecha aspas. Abre aspas. Mas vamos terminar a descrição do ataque do possuído. Ele dança, salta freneticamente. Às vezes, ele se joga no fogo e não sente nada, ou então acaba ficando rígido como em uma catalepsia, a cabeça dele batendo em um bloco de madeira ou na terra, mas ele parece não sentir dor. As batidas de tambor coordenadas podem durar 4 dias, 1 semana, 2 semanas. Conheço uma mulher, que agora se tornou cristã sob o nome de Mônica, que teve que suportar isso por 7 dias. Tudo depende da condição nervosa do paciente e do esgotamento que ele sofre devido ao jejum e ao sofrimento. Quando o espírito declarou seu nome em título, ele é conhecido dali em diante e podem começar a questioná-lo. Spoon, o adivinho, cuja esposa foi possuída 2 vezes, pelos Zulus e pelos Bandjal, me contou sobre uma dessas conversas. Ele estava em uma aldeia vizinha quando de repente mensageiros vieram buscá-lo urgentemente, dizendo: sua esposa, que estava presente em uma dança de bruxas em tal lugar, foi acometida pela loucura dos deuses. Ele foi ao local com toda pressa e viu que ela estava de fato fora de si dançando como se estivesse possuída. Ele nunca tinha tido a ideia de que ela estava possuída por um espírito. Este espírito começou a falar quando ela ficou um pouco mais calma e respondeu a perguntas feitas a ele. Eu entrei neste tgodo, isto é, neste corpo, neste recipiente, de tal e tal maneira. Fecha aspas. Abre aspas. O marido tinha ido trabalhar nas minas de ouro. Eu me apeguei a ele em um certo lugar quando ele estava sentado em uma pedra, e quando ele voltou para casa, eu abandonei para entrar em sua mulher. Você está sozinho, espírito? É frequentemente perguntado. Não, estou lá com meu filho e neto. Ele talvez responda, ou se é suspeito de que de fato existem vários espíritos com ele. Os presentes continuam a bater o tambor para expulsar toda a hoste. Às vezes, o possuído pronuncia até 10 nomes. Durante esta conversa, o espírito, falando pela boca do doente, mas permanecendo perfeitamente distinto dele, às vezes exige presentes, e há um em particular, que deve ser oferecido para satisfazê-lo e dispensá-lo. Fecha aspas. Abre aspas.
Sangue em abundância é de fato necessário para curar o doente e fazer o habitante nocivo cessar de causar danos. Geralmente, uma cabra é trazida se a pessoa doente for um homem, um bode se for uma mulher. O exorcista que presidiu toda a cura retorna e faz com que os espectadores repitam a canção que desencadeou o primeiro ataque. O possuído começa a ficar excitado e apresentar os sintomas de loucura delirante que já descrevemos. Em seguida, o animal é esfaqueado no lado e ele se joga sobre o ferimento, suga, engole avidamente o sangue que flui e enche freneticamente o estômago com ele. Quando ele está saciado, o animal deve ser retirado à força. Ele deve ser dado a certos medicamentos, entre eles um chamado chachi, que parece ser um emético, e vai embora atrás da cabana para vomitar todo o sangue que ele bebeu. Por esse meio, sem dúvida, o espírito ou os espíritos ficaram satisfeitos e foram devidamente expulsos. Fecha aspas. Abre aspas. O paciente é então besuntado de ocre. O ducto biliar do animal é preso em seu cabelo, e ele é enfeitado com tiras feitas da pele da cabra que foi cortada. Essas várias cerimônias devem simbolizar a felicidade e a boa sorte que o sacrifício sangrento garantiu para o doente. Todos os batedores de tambor, que são pessoas anteriormente possuídas, também se armam com essas tiras, cruzando-as sobre o peito da maneira comum. Fecha aspas. Abre aspas. Isso significa que tudo acabou agora. Um ataque nervoso tão violento, uma série tão complicada de cerimônias perturbadoras, deixam para trás um estado de agitação e choque do qual o possuído não se recupera imediatamente. Parece que, de tempos em tempos, à noite, os bangomas, aqueles que passaram por essa iniciação, são novamente tomados pela loucura característica e, às vezes, até mesmo atacam seus vizinhos com um pequeno machado que os barronga usam em suas danças. Durante o dia, eles estão em seus sentidos normais. Isso não é tudo. O fato de terem tido uma relação especial com os espíritos, os deuses, confere a eles prestígio e deveres específicos. Eles mesmos se tornaram gobela e podem participar do exorcismo dos doentes. Eles talvez ganhem dinheiro com seus famosos tambores. É por isso que essas cerimônias são de certa forma uma iniciação. É também por isso que certas pessoas não se importam de serem possuídas e prontamente se submetem à tortura do sabá das bruxas. Fecha aspas. Esta narrativa é confirmada de maneira interessante pelas comunicações do missionário A. Leroy. Este investigador distinto deu um excelente relato geral das religiões das raças Bantu que povoam a maior parte da África do Sul, Camarões, Congo e desde o Lago Vitória Nyanza até o Cabo. Leroy é levado pelo seu tema a mencionar a parte importante desempenhada pela possessão, embora se resignasse em admitir, em conclusão, que um estudo completo ainda não foi possível e não será no futuro. O que ele é capaz de relatar concorda totalmente com as observações de Junod. Outra manifestação muito frequente do mundo espiritual é a possessão. Às vezes, o espírito que possui é de origem humana, mas com mais frequência é um daqueles seres perversos e malignos cuja origem é pouco conhecida e que sentem por nós humanos nada além de inveja, rancor e raiva. A primeira coisa a fazer nesse caso é chamar um especialista, que fará o espírito falar e saber a qual exorcista deve ser chamado para libertar o doente. O especialista chega, ele por sua vez pergunta ao espírito quem ele é, por que ele entrou ali, o que ele quer, etc. Depois que essas preliminares tenham sido cumpridas, medidas são tomadas para satisfazê-lo. Às vezes, ele não dirá nada, e o feiticeiro deve compensar esse silêncio, mas na maioria das vezes ele fala e é obedecido. Finalmente, após tambores, danças rituais e cerimônias muito longas e complicadas, que podem durar vários dias e noites, um sacrifício, qualquer que seja, é oferecido. O possuído bebeu o sangue da vítima. Os espectadores participam da comunhão e o espírito parte, às vezes. Se ele permanece, tudo deve começar de novo, mas então outro feiticeiro é chamado. O que devemos pensar dessas possessões? Muitas delas são facilmente explicáveis. São casos que podem ser curados com medicamentos comuns, e o melhor exorcismo, também o menos custoso, é então uma forte purga, mas há outros em que a mente mais cética deve admitir estar perplexa quando, por exemplo, a mulher possuída, pois elas são muito frequentemente mulheres, desaparece à noite da habitação e é encontrada na manhã seguinte no topo de uma árvore alta, amarrada a um galho por lianas. Depois de um sacrifício ter sido oferecido e as lianas que a seguravam terem sido soltas, ela desce como uma cobra pelo tronco, fica suspensa acima do chão por vários momentos.
Quando ela fala fluentemente uma língua da qual anteriormente não sabia uma única palavra, etc. E os nativos relatam muitas outras maravilhas que eles afirmam ter testemunhado. Seria muito interessante verificar com todo o rigor possível esses fatos e muitos outros. Infelizmente, tudo isso é mantido com o maior cuidado longe dos olhos dos europeus e, mesmo que estes possam penetrar em uma cerimônia desse tipo, os nativos ou o desmembrariam completamente em vez de permitir que observassem ou a interromperiam e dispersariam. A possessão animal também existe na África. Bastian relata, citando D. Centílitros Livingstone, que na África do Sul se acredita que muitos homens podem se transformar temporariamente em leões. Esses homens de tempos em tempos deixam suas casas e vagam cheios da ilusão de que se transformaram em leões. A Werner também cita um caso de possessão animal da África Central. Abre aspas. Um número de assassinatos havia ocorrido perto de Chiromo em 1891 ou 1892 e foram finalmente rastreados até um homem idoso que tinha o hábito de se esconder na grama alta ao lado do caminho para o rio, até que alguém passasse sozinho, quando ele saltaria e o esfaquearia, mutilando o corpo depois. Ele admitiu esses crimes. Ele não podia evitar, ele disse, pois às vezes sentia fortemente que se transformava em um leão e era impelido como um leão a matar e mutilar. Como, de acordo com nossa visão da lei, ele não era uma pessoa sã, ele foi condenado a ser detido à vontade do chefe, e este leão-homem foi empregado de maneira muito útil por anos, mantendo as estradas de Chiron em bom estado. Fecha aspas. Esses são os documentos mais importantes que posso fornecer atualmente sobre a possessão na África. Quanto ao continente da Ásia, a maioria dos relatos disponíveis se refere à Índia, China e Japão. Eles serão encontrados na seção relacionada à possessão nas civilizações superiores. No entanto, também os mencionaremos aqui, pois o estado psíquico das camadas inferiores da população entre as quais a possessão geralmente se manifesta não é essencialmente mais elevado do que o do mundo primitivo e escassamente superior ao das populações europeias mais atrasadas da Idade Média. Da zona primitiva propriamente dita, temos informações do arquipélago malaio em particular, especialmente sobre os Bataks. Nessas ilhas, estados transitórios de possessão são um fenômeno cotidiano do qual os Bataks cristãos não estão imunes. O missionário Metzler relata de Silindum, em um momento em que o cristianismo já havia triunfado. Abre aspas. Os pagãos estavam celebrando um sacrifício em nome de um jovem doente de espírito. Um cristão se apresentou como médium e confessou, mais tarde ao missionário. Ele havia orado com sua esposa para que Deus o protegesse do espírito maligno. No entanto, ele havia chegado a esta aldeia contra sua vontade e sem seu conhecimento. Ele havia sido possuído e estava cheio da mais profunda vergonha quando finalmente recuperou a consciência. Uma mulher cristã confessou que o mesmo aconteceu com ela. O ancião da aldeia e vários notáveis a observavam quando a música começou em uma aldeia vizinha. O ancião disse a ela, você é uma cristã, o espírito maligno não tem mais nada a ver com você. Quando ele orou, a mulher se acalmou, e mesmo quando os homens a seguraram com toda a força, eles não conseguiram resistir no final. Ela escapou deles e correu em direção à aldeia pagã. Mais tarde, ela foi ver o missionário, confessou seus pecados com lágrimas e estava envergonhada de ser vista em público. Como eu poderia ter abandonado meus filhos pequenos sozinhos no meio da noite se estivesse em meus sentidos? Também tenho 2 irmãos que morreram há 15 dias. Portanto, não teria ido a um lugar desse se soubesse pelo menos o que estava fazendo. Outra mulher declarou nas mesmas circunstâncias que não sabia como tinha chegado à aldeia e que estava terrivelmente envergonhada depois. As 2 mulheres também são fervorosas na prática da religião. Uma pessoa batizada em Simorangkir, Silindum, havia sido anteriormente uma médium e os espíritos desejavam recuperá-la. Durante uma doença, ela pulou subitamente de sua cama, começou a dançar na casa como se estivesse possuída e disse aos parentes que eles deveriam trazer mais uma vítima para ele, ou seja, o espírito anteriormente prometida, sob pena de não lhes dar paz. Quando ela finalmente recuperou a consciência, afirmou e manteve com firmeza que não sabia o que havia acontecido. Fecha aspas. Devido à facilidade com que a possessão ocorre entre os Bataks, eles mostram uma diferença ainda menos clara entre estados espontâneos e provocados do que é visto entre outros povos primitivos. Nas narrativas que devemos aos nativos batizados, o fato é tão óbvio que seria necessário desmembrá-las completamente para separar os 2 tipos de origem. Por esse motivo, prefiro voltar a esses documentos mais tarde.